mais difícil parece realizá-los, que quanto mais expõe sua vida, mais portas se fecham para você. O mundo não é um lugar neutro, e acredite, nem todo mundo quer ver você crescer. Mas existe um método poderoso que poucos conhecem: a arte de desaparecer estrategicamente. Deixar de ser previsível, trabalhar no silêncio, evoluir sem chamar atenção. E quando você reaparecer, o jogo já terá mudado completamente. Hoje eu vou te mostrar o código oculto da transformação pessoal, dividido em 3 fases essenciais. Fase 1. Como desaparecer do jeito certo. Fase 2. O que fazer enquanto ninguém te vê. Fase 3. Como reaparecer da maneira que impacta. Mas preste atenção. Errar qualquer uma dessas etapas pode custar caro. Então, antes de continuar, comprometa-se com essa mudança e comente aqui: hoje eu escolho minha evolução. A maioria das pessoas deseja mudar. Elas leem livros de autoajuda, assistem a vídeos motivacionais, fazem promessas para si mesmas, mas poucas conseguem transformar suas vidas de verdade. O motivo? Elas compartilham seus planos antes de construí-los, buscam aprovação antes de estarem prontas, e acabam se sabotando antes mesmo de começarem. Deixa eu te dizer algo, e que fique de lição para você. A transformação real acontece no silêncio. Enquanto você fala, sua energia se dispersa. Mas quando você se fecha para o mundo e foca em si mesmo, algo poderoso acontece. Sua evolução se torna inevitável. Hoje você vai aprender o método secreto da transformação. Um processo em 3 partes que, se seguido corretamente, pode mudar sua vida para sempre. Como desaparecer, o que fazer durante esse período e como reaparecer da maneira certa. Mas, antes de continuar, quero que você se comprometa com sua evolução. Vá até os comentários e escreva: a partir de hoje, minha transformação acontece no silêncio. Essa será sua primeira ação para selar esse compromisso. Agora, vamos direto ao ponto. O primeiro passo da transformação começa com o desaparecimento. Fase 1. Como desaparecer do jeito certo. A primeira coisa que você precisa entender é que o silêncio é poder. Cada palavra que sai da sua boca sobre os seus planos enfraquece sua energia. O erro fatal da maioria das pessoas é falar demais e agir de menos. Elas contam suas ideias para todo mundo, buscam validação externa e, quando percebem, a motivação se esgota antes mesmo de começarem. Então, a primeira regra do jogo é simples: pare de falar e comece a agir. Agora, deixa eu te perguntar: quantas vezes você já se sentiu desmotivado depois de contar seus planos para alguém? Isso acontece porque, ao compartilhar suas intenções, seu cérebro libera dopamina, o hormônio da recompensa. Você sente como se já tivesse conquistado algo, mas na verdade não fez nada. É por isso que você precisa se afastar do barulho. Desaparecer não significa sumir fisicamente, mas cortar tudo o que rouba sua energia. Pare de buscar aprovação. A única opinião que importa é a sua. Corte distrações. Reduza o uso de redes sociais, evite pessoas negativas e foque no que realmente importa. Aprenda a amar o anonimato. Você não precisa da validação de ninguém para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Agora pensa comigo. Por que você acha que tantas pessoas fracassam antes mesmo de começar? A resposta é simples. Elas vivem para provar algo para os outros e não para si mesmas. Quando você se expõe demais, você se torna um alvo fácil. As pessoas começam a observar, comentar, opinar e muitas vezes sabotar. O mundo não está torcendo pelo seu sucesso. Essa é a verdade dura que poucos querem aceitar. Mas deixa eu te contar um segredo. Quanto menos as pessoas souberem sobre sua vida, mais poder você terá. Fale menos, faça mais. Seja imprevisível. Desapareça e foque no que realmente importa. Agora vamos a um ponto crucial. O que significa, na prática, desaparecer do jeito certo? Primeiro, corte laços desnecessários. Você tem pessoas ao seu redor que drenam sua energia? Gente que só reclama, que te coloca para baixo, que faz questão de diminuir seus sonhos?
Essas pessoas são âncoras que te prendem ao chão. Se quer mudar de verdade, comece eliminando essas influências da sua vida. Não precisa de discussões nem de explicações. Apenas suma, silenciosamente. Você não deve nada a ninguém. Sabe aquele amigo que sempre aparece para te lembrar dos seus erros do passado? Ou aquele parente que acha que sabe o que é melhor para você, mas nunca fez nada significativo na própria vida? Chega. A sua transformação não pode ser negociada. Você não precisa da permissão de ninguém para ser melhor. Segundo, apague sua presença digital. Você sente que está sempre comparando sua vida com a dos outros? Se sim, faça um detox digital. O Instagram, o TikTok, o Facebook, tudo isso é uma armadilha psicológica projetada para te fazer sentir insuficiente. Se afaste e use esse tempo para trabalhar em você. A verdade é que quanto mais você observa a vida dos outros, mais insatisfeito se torna com a sua. É um ciclo vicioso. Você vê as conquistas alheias, sente que está ficando para trás, e então começa a se cobrar mais. Mas deixa eu te contar uma coisa. Muita gente que aparenta sucesso nas redes sociais está perdida na vida real. Pessoas endividadas fingindo riqueza, casais infelizes postando fotos sorrindo, gente sem propósito tentando parecer importante. Você quer se tornar parte desse teatro ou prefere focar no que realmente importa? Se quer mudar de verdade, saia dessa ilusão. Use as redes sociais com propósito, não como uma forma de distração. Terceiro, proteja seus planos como se fossem um tesouro. O maior erro que você pode cometer é sair falando sobre suas ideias para todo mundo. O que ninguém sabe, ninguém pode destruir. Deixa eu te dizer algo. A energia da sua transformação precisa ser preservada. Não desperdice sua força tentando convencer os outros do seu valor. Apenas trabalhe. A melhor resposta para qualquer dúvida que alguém tenha sobre você é o seu sucesso silencioso. Agora, imagina como seria se você simplesmente parasse de justificar suas escolhas para os outros. Se ao invés de avisar que vai mudar, você simplesmente mudasse. Se sua resposta for, seria libertador, então você já sabe o que precisa fazer. Esse é o primeiro passo para uma transformação real. Desapareça, trabalhe, evolua. Passo 2. O que fazer nas sombras? Agora que você desapareceu do radar, o que fazer com esse tempo e silêncio? Essa é a fase onde a maioria falha. Muita gente some, mas não se transforma. Desperdiçam o tempo precioso assistindo distrações, consumindo conteúdos vazios e esperando um milagre. Mas você não vai cometer esse erro. Essa fase precisa ser cirúrgica. Cada ação deve ser um passo calculado na direção do seu novo eu. Agora, vou te guiar pelo que realmente funciona. 1. Defina seu propósito com brutalidade. Deixa eu te fazer uma pergunta séria. O que você realmente quer? Não o que os outros esperam. Não o que parece bonito de dizer. O que faz seu coração acelerar? O que, se você conquistasse, mudaria tudo? Se você ainda não sabe essa resposta, é aí que seu problema começa. A verdade brutal é que a maioria das pessoas não tem um objetivo claro. E por isso passam a vida indo para onde o vento leva. Pensa comigo. Se você não tem um destino, qualquer caminho parece servir. Mas isso te mantém preso na mediocridade. Então agora, pare e escreva. Onde você quer estar em 12 meses? Qual? É a única coisa que, se você dominasse, mudaria sua vida? Qual seria a versão final de si mesmo? Se você não responder isso agora, sua mente vai continuar se sabotando. 2. Transforme sua vida em uma obsessão silenciosa. Agora que você tem um objetivo, torne-se obcecado por ele. Mas não aquela obsessão que te destrói. Uma obsessão silenciosa. Pare de falar sobre o que vai fazer. Apenas faça. Pare de buscar apoio externo. Você só precisa de um plano e ação. Pare de esperar o momento certo. Ele nunca virá. Se seu objetivo for real, sua rotina diária precisa girar em torno dele. Se quer um físico impecável, seu dia precisa ser estruturado ao redor do treino, da nutrição e do descanso. Se quer ser um mestre em algo, seu tempo precisa ser dedicado à prática deliberada. Se quer ser independente,
seu foco deve ser desenvolver habilidades que te libertem. A diferença entre aqueles que mudam e aqueles que apenas falam é a intensidade do compromisso. Se sua mentalidade continuar a mesma, seu futuro também será o mesmo. 3. Reprograme sua mente para o sucesso absoluto. Vou te contar um fato chocante. Seu cérebro não distingue entre realidade e imaginação. Isso significa que, se você mentalizar algo com clareza e repetir isso constantemente, sua mente começará a agir como se fosse real. Os atletas de elite fazem isso há décadas. Eles visualizam a vitória antes mesmo de acontecer. E adivinha? O corpo e a mente respondem. Se você continuar pensando que não é bom o suficiente, sua mente agirá para confirmar isso. Se você repetir que é um monstro no que faz, seu cérebro aceitará como verdade e começará a criar padrões de ação para sustentar essa crença. Pare de alimentar pensamentos de escassez. Treine sua mente para o desconforto. Visualize sua vitória todos os dias. Se quer uma mudança real, precisa reprogramar seu pensamento antes de reprogramar sua vida. 4. Elimine o ruído externo e se blinde contra distrações. Se tem algo que vai te atrasar, são as distrações. Se você quer de fato sair do ciclo de estagnação, precisa ser rígido com o que consome. Quantas horas por dia você perde rolando feed sem propósito? Quantos vídeos você assiste que não agregam nada? Quanto tempo você passa consumindo conteúdo, mas sem aplicar nada? O segredo das pessoas que dominam o próprio destino é a capacidade de filtrar o que realmente importa. Elimine distrações digitais. Controle o que entra na sua mente. Escolha conscientemente o que consome. Se o que você vê e escuta não te fortalece, te enfraquece. Seu cérebro precisa estar focado em um único objetivo. 5. Torne-se implacável com sua disciplina. A verdade é que ninguém está realmente motivado o tempo todo. Os melhores não são aqueles que sempre têm vontade, são aqueles que fazem independentemente de como se sentem. O segredo não é motivação. O segredo é consistência inabalável. Você pode se sentir cansado, mas vai continuar. Pode ter tido um dia difícil, mas vai executar mesmo assim. Pode estar desmotivado, mas não deixará isso te parar. A disciplina é o que separa os que têm resultados dos que apenas sonham. E isso não significa ser um robô. Significa que você não permite que suas emoções ditem sua vida. Quando você entender isso, se tornará imparável. 6. Aprenda a viver sem precisar de reconhecimento. Se você precisa que os outros reconheçam seu progresso para se sentir bem, você já perdeu. A maior fraqueza das pessoas é o desejo por aprovação. Mas quando você aprende a agir sem esperar validação, você se torna um verdadeiro monstro no que faz. Trabalhe em silêncio, evolua sem fazer alarde. Surpreenda o mundo com resultados, não com promessas. Quando você finalmente reaparecer, não precisará provar nada. Seu progresso falará por si. 7. O tempo vai passar de qualquer forma. A pergunta é: como você vai usá-lo? Se daqui a um ano você estiver exatamente no mesmo lugar, de quem será a culpa? Do governo? Da economia? Dos seus amigos? Ou da sua própria falta de ação? O tempo não espera. Ele vai passar. E você tem duas opções. Pode gastar mais um ano procrastinando, se sabotando e justificando a falta de resultados. Ou pode usar cada dia para construir a melhor versão de si mesmo. A escolha sempre foi sua. Agora, antes de seguir para a próxima fase, responda aqui nos comentários. O que você escolhe? Estagnação ou transformação? Fase 3. Como reaparecer e se tornar inesquecível? Você desapareceu, trabalhou em silêncio, se reconstruiu. Mas agora surge a dúvida. Como voltar para o mundo sem destruir tudo o que construiu? O reaparecimento pode ser um dos momentos mais críticos do processo de transformação. Se feito da maneira errada, pode te jogar de volta ao ponto de partida. Mas se for executado corretamente, você não apenas volta diferente, você volta imparável. A maior armadilha para quem se transforma é a necessidade de provar para os outros que mudou. Esse é o erro fatal.
Muitos, ao perceberem que evoluíram, querem esfregar isso na cara do mundo. Querem exibir cada pequena conquista, detalhar tudo o que passaram, esperando que aqueles que duvidaram se sintam arrependidos. Mas essa necessidade de validação é um veneno. O verdadeiro poder não está em gritar para o mundo sua mudança, mas em não precisar dizer nada. O impacto real acontece quando a transformação se torna evidente por si só. Você não precisa anunciar que ficou mais forte. Não precisa explicar que superou um trauma. Não precisa justificar por que não se importa mais com certas coisas. Sua postura, seu olhar, sua energia, tudo isso fala mais alto que qualquer palavra. E quando as pessoas notam essa mudança sem que você precise falar, o respeito é automático. O segredo está no mistério. A curiosidade humana é impulsionada pelo desconhecido. Se você reaparece falando demais, perde seu valor. Mas, se mantém uma certa reserva, se responde de forma objetiva, sem abrir muito espaço, você se torna inesquecível. Quando perguntarem o que aconteceu com você, apenas sorria e diga: eu foquei no que realmente importava. Não dê explicações detalhadas. Não se justifique. Deixe que os outros se perguntem, que tentem decifrar. Isso cria uma presença, forte e magnética. A melhor forma de mostrar sua evolução é através dos resultados, não das palavras. Se você se tornou mais disciplinado, as pessoas verão isso na sua forma de agir. Se sua mentalidade mudou, elas sentirão isso na forma como você se comporta. E se sua vida melhorou, não será necessário dizer nada, porque será óbvio. Mas nem todos vão gostar da sua nova versão. Quando você evolui, algumas pessoas se sentem ameaçadas. Isso acontece porque sua mudança obriga os outros a confrontarem suas próprias estagnações. Você pode notar que alguns amigos se afastam, que familiares começam a te criticar, que antigos conhecidos tentam diminuir sua jornada. Isso é um reflexo do desconforto que a transformação alheia causa em quem ainda está preso no mesmo lugar. O instinto natural pode ser tentar convencê-los, explicar suas razões, provar que sua mudança é positiva. Mas a verdade é que você não deve nada a ninguém. Quem quiser entender, entenderá. Quem quiser criticar, criticará de qualquer forma. Seu compromisso não é com o entendimento dos outros, é com a sua própria evolução. Evoluir é um processo contínuo. O maior erro que você pode cometer após uma grande transformação é se acomodar. Muitas pessoas atingem um novo patamar e relaxam, acreditando que já chegaram onde queriam. Mas a realidade é que o crescimento nunca para. Se você não continuar avançando, inevitavelmente começará a regredir. O jogo da vida não tem linha de chegada. Sempre há algo para melhorar, um novo desafio para encarar, uma nova versão de si mesmo para alcançar. Por isso, ao reaparecer, já tenha em mente o seu próximo passo. Nunca permita que sua evolução se transforme em um ponto final. O segredo está em se manter sempre em movimento, em nunca parar de aprender, crescer e surpreender até a si mesmo. O silêncio continua sendo sua arma mais poderosa. Quanto mais você fala, mais exposto fica. Pessoas que possuem verdadeiro controle sobre suas vidas não precisam anunciar isso o tempo todo. Elas apenas vivem da maneira que escolheram viver. Se você quer manter sua transformação genuína, mantenha o silêncio estratégico. Fale apenas o necessário. Haja mais, demonstre através dos seus feitos. Verdadeiro poder não está em ser visto, mas em ser inatingível. Quando você se dedica ao seu crescimento em silêncio, protege sua energia, mantém o foco e constrói algo sólido. É nesse espaço de introspecção que você encontra clareza, propósito e força para continuar. Agora que você entende o processo, tome uma decisão. Vai apenas absorver essa mensagem ou vai realmente agir? Se a resposta for agir, comece agora. Se você chegou até aqui, já sabe que a verdadeira transformação não acontece diante dos holofotes. Ela acontece no silêncio, na disciplina e na capacidade de se reinventar sem precisar da aprovação de ninguém. Você entendeu que desaparecer não significa fugir, mas sim se reconstruir da maneira certa. Que crescer em silêncio te protege das distrações e te dá o poder de surpreender a todos, inclusive a si mesmo.
Mas agora vem a parte mais difícil. Você vai agir ou vai apenas absorver essa mensagem e seguir com a vida do mesmo jeito? Porque saber o caminho não muda nada se você não estiver disposto a percorrê-lo. Está pronto para sair das palavras e entrar em ação? Se a resposta for sim, deixe um comentário agora mesmo dizendo: hoje começa a minha transformação. Não importa o quanto já tentou antes. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. E se quer mais conteúdos como esse para te guiar nessa jornada, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você encontra tudo o que precisa para fortalecer sua mente, evoluir e construir a vida que realmente merece. Agora a decisão está nas suas mãos. Nos vemos no próximo vídeo. Seja bem-vindo ao Poder e Esperança Divina. Aqui encontramos forças e inspiração para fortalecer nossa fé e vivenciar a presença de Deus em cada momento da vida. Prepare-se para receber mensagens de fé, esperança e transformação. Vamos juntos caminhar em direção a uma vida mais plena e abençoada. Pare tudo agora e preste atenção nisso. Você já sentiu como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros? Como se cada dia fosse uma luta constante, onde a dor e a incerteza parecem nunca dar trégua? Já se perguntou por quê, mesmo em momentos de oração, Deus parece estar em silêncio? Você clama por respostas, mas o vazio só aumenta. E em meio a isso você começa a se perguntar: onde está Deus? Por que Ele não responde? Eu sou fiel, estou tentando fazer o certo, mas parece que nada muda. Você não está sozinho nesse sentimento. Todos nós passamos por momentos de escuridão. Todos nós enfrentamos tempestades que nos fazem duvidar, questionar e, por vezes, até perder a esperança. Mas e se eu te dissesse que essa dor que você está sentindo não é o fim? E se eu te dissesse que, na verdade, ela é o início de algo muito maior? Algo que Deus está preparando para você? Pense por um momento. Como o ouro se torna puro, ele passa pelo fogo. Ele é aquecido até sua temperatura máxima para que todas as impurezas sejam removidas. E você, meu irmão, minha irmã, está sendo moldado dessa forma. O que você está vivendo agora, por mais doloroso que seja, está sendo permitido por Deus para te lapidar, te transformar e te preparar para algo que você nem consegue imaginar. Deus não desperdiça dor. Ele não está te ignorando. Ele não te abandonou. O silêncio de Deus, na verdade, é um momento de preparação. Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida para te levar a um lugar que você jamais sonhou alcançar. Se você está cansado, sentindo-se sem forças e até mesmo questionando onde está Deus, quero te dizer: Deus está bem aí com você nesse processo. Cada lágrima que você derrama, cada passo que parece falso, está te conduzindo ao destino grandioso que Ele preparou para você. O que você está vivendo hoje é parte de uma história maior, uma história de transformação. E acredite, o melhor ainda está por vir. Então, agora é hora de respirar fundo, fortalecer sua fé e entender que você não está sendo quebrado, você está sendo moldado. Não desista. O sofrimento que você enfrenta tem um propósito. E esse propósito é levar você a algo muito maior do que qualquer dor que você esteja vivendo hoje. Eu sei que não é fácil, mas segure firme. Deus está te moldando, e logo você verá que toda essa dor terá um propósito muito mais sublime do que você pode imaginar. Você acredita nisso? Hoje eu quero falar com você que está atravessando um momento difícil, que sente que a dor está tomando conta de sua vida. Você já se perguntou por que Deus permite que você passe por tanto sofrimento? Já se sentiu abandonado em um deserto onde o silêncio de Deus parece ser absoluto? Você ora, clama, mas a resposta parece nunca chegar. A verdade é que, em momentos de dor, é muito fácil cair na tentação de pensar que Deus nos esqueceu. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus nunca esquece de você. O que você está vivendo agora não é o fim. É apenas uma parte do processo que Ele está conduzindo na sua vida. Às vezes, a vida parece nos empurrar para um abismo, não é mesmo? Mas é nesse abismo, nessa dor e nesses momentos de desespero, que Deus mais trabalha.
Eu sei que é difícil acreditar nisso enquanto você está passando pelo sofrimento. Mas eu te asseguro, o sofrimento tem um propósito, e esse propósito é algo maior do que você pode imaginar. Imagine que você é como o ouro. O ouro, para se tornar puro, passa pelo fogo. Ele é aquecido a uma temperatura tão alta que as impurezas são retiradas, deixando o mais valioso, mais brilhante. Deus está fazendo isso com você. Você pode estar sentindo que está sendo queimado, que tudo está se desmoronando ao seu redor. Mas na verdade, Deus está tirando as impurezas da sua vida. Ele está te purificando, te moldando, te preparando para algo extraordinário que você nem consegue ver ainda. O fogo é doloroso, mas é necessário. A dor que você sente não é um castigo, não é Deus te punindo, não é uma consequência do que você fez ou deixou de fazer. Às vezes Deus permite o sofrimento porque Ele está trabalhando no seu caráter, na sua fé, na sua força interior. Ele está preparando você para algo maior. E esse algo maior pode ser um propósito divino, uma missão que você só vai entender plenamente quando estiver pronto para recebê-la. Ele está ao seu lado. Ele está segurando a sua mão. Ele nunca te abandonou, nem vai te abandonar. Deus está trabalhando no seu coração. Ele está fazendo com que você se torne mais forte, mais sábio, mais resiliente. Porque no final, a dor vai passar. Mas a pessoa que você está se tornando vai ficar. E essa pessoa será capaz de enfrentar qualquer coisa. Quando você olhar para trás, vai perceber que tudo que você passou, todas as dificuldades, todas as lágrimas, foram necessárias para te fazer mais forte, mais preparado para aquilo que Deus preparou para você. Eu quero que você se lembre de uma coisa. Deus nunca desperdiça dor. Ele não permite que você passe por sofrimento sem motivo. Cada lágrima, cada dia difícil tem um propósito. E esse propósito é te moldar, te transformar, te preparar para algo muito maior. Eu sei que o sofrimento é difícil. Eu sei que às vezes parece que o mundo está desmoronando sobre você. Mas eu também sei que você é mais forte do que pensa. Deus sabe o que está fazendo. Ele está te preparando para um futuro grandioso, para um propósito maior, para uma bênção que você ainda não consegue ver. Quando você olha para o sofrimento, o que você vê? Você vê dor, tristeza, solidão. Mas quando Deus olha para o seu sofrimento, Ele vê a sua resistência. Ele vê o seu coração fortalecido. Ele vê a sua fé amadurecendo. Ele vê você se tornando uma pessoa mais sábia, mais próxima dele, mais preparada para viver o propósito que Ele tem para você. E eu quero te dar uma boa notícia. O sofrimento não vai durar para sempre. A Bíblia nos ensina que toda a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. O que você está vivendo agora, por mais doloroso que seja, está produzindo algo grandioso. Cada passo que você dá, cada momento difícil que você atravessa, está te preparando para um futuro mais brilhante. Deus está trabalhando em você para que você possa viver algo muito maior. E, quando você finalmente alcançar o outro lado da dor, quando você olhar para trás e perceber o que Deus fez na sua vida, você vai entender que a dor teve um propósito. A dor te preparou para a glória de Deus, para o propósito divino que Ele tem para você. Então, se você está passando por um momento difícil agora, eu quero te pedir para não desistir. Não desista da sua fé. Não desista do seu sonho. Deus está no controle e Ele está te moldando para algo incrível. Você está sendo preparado para viver uma história grandiosa, uma história que só você poderá contar. Eu sei que é difícil entender isso enquanto você está no meio da luta, mas eu te peço, confie no processo. Confie que Deus está no controle e que Ele está trabalhando em você. O sofrimento é uma parte do caminho, mas a glória que vem depois é ainda maior. Então, eu quero te deixar com uma pergunta. Você acredita que Deus está preparando algo incrível para a sua vida? Eu acredito que sim. E se você se manter firme, se você continuar acreditando, você verá que no final, toda a dor que você passou foi necessária para te levar a algo muito maior. Algo que vai refletir a glória de Deus em sua vida.
Se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe ela parar por aqui. Você não está sozinho nessa jornada. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, um simples gesto de compartilhar pode ser o que a outra pessoa precisa para encontrar esperança e força em momentos difíceis. Deixe que essa palavra de fé alcance mais pessoas e as inspire a acreditar que, mesmo no sofrimento, há propósito. E se você sentiu que essa palavra foi para você, deixe seu amém nos comentários. Não tenha vergonha de declarar sua fé publicamente. Quando você declara, você afirma não só para Deus, mas também para você mesmo, que Ele está no controle de tudo e que você está se rendendo à sua vontade. Isso fortalece sua caminhada e também encoraja outros a fazerem o mesmo. Quero te convidar a dar um passo mais profundo na sua fé. Se inscreva no canal e ative as notificações, para que você não perca nenhuma mensagem de fé, esperança e transformação. Cada vídeo que postamos é preparado com muito amor e dedicação, sempre com o objetivo de fortalecer sua caminhada espiritual e te motivar a continuar acreditando no que Deus tem preparado para você. Você não vai querer perder os próximos vídeos. Temos muito mais conteúdo inspirador chegando, e eu garanto que cada mensagem será um lembrete de que Deus está trabalhando em você, mesmo quando você não consegue ver. Não importa onde você esteja agora, acredite que a sua história ainda está sendo escrita. Cada capítulo, cada desafio, cada momento de dor faz parte de uma jornada maravilhosa que Deus tem planejada para você. E ao se inscrever no canal, você está se conectando a uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão buscando forças na fé para vencer as dificuldades da vida. Juntos somos mais fortes. Então, se você quer ser parte dessa jornada de transformação, onde cada dia é uma oportunidade para crescer, aprender e se aproximar mais de Deus, não perca tempo. Dê o seu melhor agora. Inscreva-se, curta o vídeo e compartilhe. E sempre que sentir que está precisando de uma palavra de ânimo, de força ou de inspiração, volte aqui, pois teremos sempre algo para te ajudar a manter a sua fé viva e em crescimento. Eu quero que você se lembre de algo importante. A sua dor não é o fim. Ela é apenas o começo de algo grandioso. Por mais que o caminho seja difícil, você não está caminhando sozinho. Deus está com você e Ele está preparando algo muito maior do que você pode imaginar. Então, o que você está esperando? Vamos juntos nessa caminhada. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho de notificações agora mesmo. E se você sente que a mensagem foi relevante, compartilhe com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar essa palavra de fé e esperança. Deus tem algo incrível reservado para você e para todos que têm o coração aberto para ouvir sua voz. Estou esperando você no próximo vídeo, onde continuaremos a jornada de fé, superação e confiança em Deus. Porque acredite, o melhor ainda está por vir. Não perca essa oportunidade de se fortalecer ainda mais na sua caminhada espiritual. Seja parte dessa comunidade de fé agora mesmo. E vamos crescer juntos, fortalecendo uns aos outros. Às vezes, parece que a vida está desmoronando. Portas se fecham, sonhos se desfazem, pessoas se afastam e tudo ao redor parece estar contra você. Mas e se eu te dissesse que tudo isso pode ser o começo do melhor tempo da sua vida? Que Deus pode estar te preparando para algo muito maior do que você pode imaginar. Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje você vai entender que o que parece ser um fim pode, na verdade, ser o seu recomeço. Quantas vezes você já olhou para trás e percebeu que algo que parecia uma grande perda acabou sendo, na verdade, um livramento? Naquele momento, tudo parecia um caos. Seu coração estava pesado, sua mente cheia de dúvidas, e o medo do futuro dominava seus pensamentos. Mas então, com o tempo, as peças começaram a se encaixar, e você entendeu que Deus estava te protegendo, te direcionando para algo melhor. A verdade é que nossa visão é limitada.
Nós enxergamos apenas o presente e muitas vezes julgamos nossa situação baseada no que sentimos agora. Mas Deus, que é eterno e soberano, vê o todo. Ele já conhece o amanhã, ele já preparou o seu caminho. E aquilo que hoje te faz chorar pode ser exatamente o que está te moldando para o propósito que ele tem para você. Pense em quantas pessoas passaram por perdas, fracassos e rejeições, e mais tarde descobriram que isso foi essencial para o crescimento delas. Você já ouviu alguém dizer: se eu soubesse o que sei hoje, teria agradecido por aquilo ter acontecido? Pois é, essa é a lógica de Deus. O que nos parece um retrocesso é, na verdade, um avanço invisível. A Bíblia está repleta de histórias que nos mostram essa verdade. Homens e mulheres que enfrentaram momentos de dor e incerteza, mas que no fim viveram os melhores dias de suas vidas. Eles não entenderam de imediato o que estava acontecendo, assim como nós muitas vezes não entendemos. Mas uma coisa os diferenciava: a confiança inabalável em Deus. Olhe para a vida de José. Ele era amado por seu pai, tinha grandes sonhos e um futuro brilhante à sua frente. Mas, de repente, tudo virou de cabeça para baixo. Seus próprios irmãos, movidos pela inveja, o venderam como escravo. José perdeu sua casa, sua família, seu conforto e foi jogado no Egito, um lugar estranho, onde ele era apenas um servo sem valor. Se isso já não fosse sofrimento suficiente, quando ele começou a se reerguer e conquistar a confiança de Potifar, foi injustamente acusado e lançado na prisão. Humanamente falando, tudo estava dando errado. Mas o que José não sabia é que cada momento difícil estava sendo usado para prepará-lo. Deus estava lapidando seu caráter, fortalecendo sua fé e o conduzindo exatamente para onde ele deveria estar. Foi na prisão que ele interpretou os sonhos de 2 homens e mais tarde foi chamado para interpretar os sonhos do próprio faraó. De um simples prisioneiro, ele se tornou governador do Egito, a segunda pessoa mais poderosa daquela nação. Agora pare e pense. Se José não tivesse sido vendido pelos irmãos, se não tivesse sido injustiçado e lançado na prisão, ele teria chegado até lá? Não! O que parecia ser um grande fracasso era, na verdade, o caminho que Deus tinha escolhido para levá-lo ao seu propósito. E assim acontece com a gente. Às vezes, Deus permite que portas se fechem porque Ele tem algo melhor para nós. Ele permite que certas pessoas saiam da nossa vida porque elas não fazem parte do nosso destino. Ele nos deixa passar por dificuldades porque sabe que, no fim, sairemos mais fortes e preparados para viver algo muito maior. Se hoje você está passando por um momento difícil, se sente que tudo está dando errado, lembre-se, pode ser que você esteja exatamente onde Deus quer que você esteja. Ele está moldando você, ensinando lições preciosas e preparando algo extraordinário. E confie. O que hoje parece ser sua maior dor pode, no futuro, se tornar seu maior testemunho. José, por exemplo, foi vendido pelos próprios irmãos, traído por aqueles que deveriam amá-lo e protegê-lo. Imagine a dor de ver sua própria família voltando as costas para você. Ele foi arrancado de sua casa ainda jovem, sem entender o que havia feito de errado, sem sequer ter a chance de se defender. Jogado em um poço e em seguida vendido como mercadoria, José viu sua vida mudar drasticamente de um momento para outro. No caminho para o Egito, acorrentado como um escravo, ele deve ter se perguntado: por quê? O que eu fiz para merecer isso? Onde está Deus agora? E talvez seja essa a mesma pergunta que você tem feito nos últimos dias, quando tudo parece estar desmoronando ao seu redor. Chegando ao Egito, José foi comprado por Potifar, um homem de alta posição. Ele decidiu ser fiel, trabalhar duro e fazer o seu melhor, mesmo naquela situação injusta. E Deus estava com ele. Aos poucos, ele começou a conquistar a confiança de seu senhor.
a prosperar dentro daquela casa. Talvez ele tenha pensado: agora as coisas vão melhorar. Finalmente minha vida está voltando para o rumo certo. Mas, de repente, veio outra grande injustiça. A esposa de Potifar, movida por desejos impuros, tentou seduzi-lo. José, um homem íntegro, escolheu honrar a Deus e fugir do pecado. Mas, ao invés de ser recompensado por sua fidelidade, ele foi acusado injustamente e lançado na prisão. Agora, além de escravo, ele era um prisioneiro. Mais uma vez, ele viu seu mundo desabar. Ali, na escuridão daquela cela fria e úmida, José poderia ter se entregue ao desespero. Poderia ter se revoltado contra Deus, questionado se valia a pena continuar crendo, afinal, tudo parecia dar errado. Mas o que ele não sabia era que Deus estava preparando um trono para ele no Egito. A prisão, que aos olhos humanos era um castigo, era na verdade uma escola. Deus estava lapidando seu caráter, ensinando paciência, humildade e dependência total dele. José não sabia, mas seu chamado não era pequeno. Ele não estava destinado a ser apenas um servo de Potifar, nem mesmo um simples homem livre. Deus o estava preparando para governar. Foi na prisão que José interpretou os sonhos de 2 companheiros de cela. Um deles foi liberto e voltou a servir ao faraó. José pediu que ele se lembrasse dele quando estivesse diante do rei, mas foi esquecido por mais 2 anos. 2 anos de espera, 2 anos de silêncio, 2 anos sem respostas. Mas quando o tempo de Deus chegou, tudo mudou em um instante. Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro, que havia esquecido de José, finalmente se lembrou dele. José foi chamado à presença do rei. E com sabedoria e discernimento dados por Deus, interpretou o sonho que mudaria a história do Egito. Naquele momento, o escravo se tornou governador. O prisioneiro se tornou líder. Aquele que foi rejeitado pelos próprios irmãos foi exaltado por Deus diante de uma nação inteira. Se José tivesse sido libertado antes do tempo, talvez tivesse voltado para casa, para sua antiga vida, sem nunca viver o grande propósito que Deus tinha para ele. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. O que parecia o fim foi, na verdade, a preparação para o propósito. E talvez seja isso que Deus esteja fazendo na sua vida agora. Você pode não entender, pode não ver saída, pode achar que foi esquecido, mas Deus está no controle. Ele está te preparando para algo muito maior. Confie, espere. No tempo certo, Deus vai te tirar dessa prisão e te colocar no lugar que Ele preparou para você. E talvez agora você esteja enfrentando um momento assim, um tempo de perda, um tempo de dor, um tempo de incerteza, um tempo em que tudo parece estar desmoronando e cada porta que você bate parece se fechar diante dos seus olhos. Talvez você esteja tentando se reerguer, mas a cada passo que dá, parece que algo te empurra para trás. A dor é real. O medo é real. A incerteza sobre o futuro se torna um peso difícil de carregar. Você olha para os lados e parece que ninguém entende o que você está passando. O silêncio de Deus pode estar te incomodando e sua fé pode estar sendo testada ao extremo. Talvez você tenha se perguntado: será que Deus ainda está comigo? Será que Ele está me ouvindo? Porque Ele permitiu isso na minha vida. Mas eu quero te lembrar de algo muito importante. Deus não desperdiça sofrimento. Ele vê cada lágrima que você derrama no silêncio da noite. Ele conhece os questionamentos que você nunca teve coragem de falar em voz alta. Ele sabe o peso que você carrega no coração. E ainda assim, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando algo muito maior do que você pode imaginar. Deus não permite dor sem propósito. Se Ele está permitindo que você passe por essa fase, é porque Ele tem um plano maior do que o que você pode enxergar agora. Tudo o que Deus faz tem um propósito, mesmo quando não entendemos.
Pense na borboleta dentro do casulo. O processo de transformação é doloroso, apertado, desconfortável. Mas sem essa fase, ela jamais desenvolveria asas para voar. O mesmo acontece com você. O que hoje parece um tempo de aperto, um tempo de espera, um tempo de provação, pode ser exatamente o que Deus está usando para te fortalecer, te preparar e te transformar para um propósito muito maior. Se olharmos para a Bíblia, vemos que Deus sempre usou as dificuldades para moldar seus filhos e levá-los ao lugar certo. José passou anos na prisão antes de se tornar governador. Davi enfrentou perseguições, fugiu para cavernas, foi traído e rejeitado antes de ser coroado rei. Jó perdeu tudo antes de experimentar a fidelidade de Deus, restaurando sua vida em dobro. E a pergunta que eu te faço hoje é: você consegue confiar em Deus mesmo sem entender? Você consegue acreditar que esse tempo difícil não é o fim, mas sim a preparação para algo maior? Se Deus não desperdiça sofrimento, significa que cada dor tem um propósito. Cada perda tem um ensinamento. Cada lágrima tem um motivo. E quando esse tempo passar, você verá que Deus estava trabalhando em cada detalhe. Então, segure firme na fé. Continue caminhando, sem enxergar o destino final. Deus não te abandonou. Ele está ao seu lado, moldando você para algo muito maior do que você imagina. O que hoje parece uma tempestade avassaladora pode, na verdade, ser apenas um vento soprando você para o lugar exato onde Deus quer que você esteja. Eu sei que não é fácil confiar quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Quando os planos que você tinha cuidadosamente construído começam a ruir, e o que antes fazia sentido agora parece uma sequência de fracassos e desilusões. Quando as respostas que você tanto espera parecem não chegar e o silêncio de Deus pesa sobre o seu coração, é difícil olhar para o céu e acreditar que algo bom pode sair desse deserto. Como acreditar que existe um propósito na dor quando tudo dentro de você só quer fugir dela? Como ter fé quando as circunstâncias gritam o contrário? Talvez você esteja enfrentando uma batalha que ninguém vê. Pode ser que as pessoas ao seu redor nem imaginem o que se passa dentro de você. Você sorri por fora, mas dentro carrega um coração cansado, ferido, cheio de perguntas, sem respostas. Às vezes, parece que Deus está distante, que Ele não está vendo o que você está passando. Mas sabe o que é incrível? Deus já conhece o seu futuro. Ele já viu o que você ainda não pode enxergar. Ele já sabe exatamente onde esse caminho vai te levar. Enquanto você vê apenas o problema, Deus já vê a solução. Enquanto você encara esse momento como um fim, Deus já preparou um recomeço. A nossa visão é limitada, mas a dele não. Nós vemos a tempestade e nos desesperamos, mas ele vê além das nuvens. Nós enxergamos um beco sem saída, mas ele vê uma estrada nova se abrindo. É por isso que confiar em Deus exige fé, porque fé é justamente acreditar no que ainda não podemos ver. O que para você é um ponto final, para Deus é apenas uma vírgula. Você acha que sua história acabou, mas Deus apenas virou a página para escrever um novo capítulo. Você pensa que perdeu tudo, mas Ele está prestes a te dar algo infinitamente melhor. O que parece um atraso é, na verdade, Deus te posicionando no tempo certo para algo maior. Lembra de Abraão? Ele recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação, mas o tempo passou e nada acontecia. Ele e Sara já eram velhos, e aos olhos humanos era impossível que tivessem um filho. Mas Deus não trabalha com probabilidades humanas. Ele trabalha com propósitos. Quando parecia que já era tarde demais, Deus mostrou que Ele sempre cumpre suas promessas no tempo certo. Talvez você esteja no meio do deserto agora, sem entender os caminhos de Deus. Mas confie, esse deserto não é o seu destino final.
A terra prometida está logo à frente, e quando você olhar para trás, vai entender que cada momento de dor, cada lágrima derramada, cada oração feita no silêncio da madrugada, foi parte do processo para te levar exatamente para onde Deus quer que você esteja. A sua história ainda não acabou. O que hoje parece o fim, amanhã será testemunho. Você só precisa confiar que Deus já viu a sua vitória. Romanos 8:28 nos lembra de uma verdade poderosa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não algumas coisas, não só as boas coisas, mas todas as coisas. Até mesmo aquilo que hoje você não entende, aquilo que dói, aquilo que parece injusto, aquilo que parece o fim. E essa é uma das promessas mais difíceis de aceitar quando estamos passando pelo vale da incerteza. Porque quando tudo está dando certo, é fácil acreditar que Deus está no controle. Mas e quando tudo está desmoronando? Quando a dor aperta, quando as perdas vêm, quando os sonhos parecem cada vez mais distantes? Será que conseguimos acreditar que até isso faz parte do plano perfeito de Deus? A verdade é que Deus está sempre nos preparando, mesmo quando não percebemos. Ele vê o quadro completo da nossa vida, enquanto nós enxergamos apenas uma pequena parte. Imagine uma grande tapeçaria sendo tecida. De perto, só conseguimos ver os fios soltos, a bagunça dos nós, os cortes que parecem aleatórios. Mas quando damos um passo para trás e olhamos o trabalho finalizado, vemos que cada fio estava exatamente no lugar certo, criando uma obra perfeita. Assim é a nossa vida nas mãos de Deus. Cada momento de dor, cada espera, cada situação difícil está sendo usada para moldar você e te levar ao lugar que Ele preparou. Pense na história de Jó. Ele perdeu tudo. Bens, saúde, família. Se alguém tinha motivos para duvidar de que todas as coisas cooperam para o bem, era ele. Mas Jó permaneceu fiel. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que Deus era soberano. No final, ele foi restaurado e recebeu em dobro tudo o que havia perdido. Talvez hoje você esteja se sentindo como Jó nos dias mais difíceis. Talvez você esteja enfrentando perdas que parecem injustas, dores que parecem não ter fim. Mas confie, Deus está te preparando. Pode ser que Ele esteja fortalecendo sua fé, moldando seu caráter, ensinando você a depender mais dele. Pode ser que Ele esteja fechando algumas portas porque tem outras muito maiores para abrir. Pode ser que Ele esteja permitindo que você passe pelo deserto agora porque lá na frente há uma terra prometida esperando por você. E o que mais precisamos lembrar é que Deus nunca erra. O que hoje parece confuso e doloroso será no futuro o testemunho da fidelidade dele na sua vida. Por isso, se hoje está difícil, se você não consegue ver uma saída, segure essa promessa em seu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ser que você ainda não entenda. Pode ser que pareça impossível enxergar algo bom nisso agora. Mas quando você olhar para trás, perceberá que Deus esteve com você em cada detalhe, cuidando, protegendo e conduzindo você ao melhor. A sua dor não é em vão. O seu choro não é esquecido. O seu deserto não é o seu destino final. Deus está te preparando para algo muito maior. Agora pare por um instante e pense. E se essa porta que se fechou for Deus te livrando de algo que não era para você? Quantas vezes nós nos frustramos porque algo não saiu como esperávamos? Perdemos um emprego, um relacionamento chega ao fim, um plano falha, e naquele momento tudo parece um desastre. Ficamos angustiados, sem entender o motivo, e nos perguntamos: Deus, por que isso aconteceu? Mas e se, na verdade, Deus estivesse te protegendo? E se Ele estivesse te afastando de algo que poderia te machucar mais lá na frente?
E se essa dor momentânea fosse apenas um caminho para algo muito maior do que você jamais imaginou? A verdade é que nós só enxergamos o agora, mas Deus vê o todo. Ele conhece o amanhã. Ele sabe os perigos escondidos por trás de oportunidades aparentemente boas. Ele sabe quais caminhos vão nos levar à destruição e quais vão nos conduzir à plenitude do seu propósito. Pense nisso. Você já quis muito algo e quando não conseguiu ficou arrasado? Mas depois de um tempo percebeu que aquilo não era o melhor para você? Que se tivesse dado certo, talvez você estivesse preso em algo que não te faria bem? Isso acontece porque Deus sempre vê além. Ele enxerga o que nós não podemos ver. E se essa decepção for uma preparação para algo muito maior? Talvez você esteja se perguntando por que perdeu algo ou alguém. Mas já parou para pensar que, muitas vezes, Deus tira certas coisas da nossa vida porque tem algo muito melhor para colocar no lugar? Você pode estar segurando algo que acha que é bom, enquanto Deus quer te entregar algo extraordinário. Olhe para a história de Moisés. Ele foi criado no palácio, teve acesso ao melhor que o Egito podia oferecer. Mas Deus permitiu que ele passasse por um momento de ruptura. Moisés teve que deixar para trás a segurança do palácio e passar anos no deserto. Para o olhar humano, parecia que ele havia perdido tudo. Mas, na verdade, aquilo era uma preparação. Deus o estava moldando para liderar o povo de Israel rumo à liberdade. Se Moisés tivesse permanecido no conforto do palácio, jamais teria cumprido seu chamado. E o mesmo pode estar acontecendo com você. Talvez esse tempo difícil seja o empurrão que você precisava para crescer e amadurecer. Sabe, nós temos uma tendência natural de nos acomodarmos quando as coisas estão confortáveis. Ficamos presos em rotinas, em lugares, em situações que, no fundo, não são o nosso melhor. Mas Deus nos ama tanto que Ele não nos deixa ficar estagnados. Às vezes, Ele precisa permitir que certas coisas desmoronem para que possamos dar um passo de fé e ir além. Pense em uma águia ensinando seus filhotes a voar. No começo, os filhotes se sentem seguros no ninho. Mas chega um momento em que a mãe águia começa a remover os galhos e as penas que tornam o ninho confortável. De repente, aquele lugar aconchegante se torna desconfortável. O filhote não entende, talvez até fique assustado. Mas o que ele não sabe é que a mãe está preparando-o para algo maior, para voar. O que hoje parece difícil pode ser exatamente o que você precisa para crescer. Esse deserto pode estar fortalecendo você. Essa perda pode estar abrindo caminho para um recomeço incrível. Essa porta que se fechou pode estar te guiando diretamente para a porta certa. Então, ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Tente perguntar, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Pode ser que a resposta ainda não seja clara. Pode ser que o caminho ainda esteja incerto. Mas uma coisa é certa. Se Deus permitiu, Ele tem um propósito. E o que Ele tem para você é sempre maior do que aquilo que você perdeu. Talvez você esteja questionando a Deus agora, olhando para tudo o que está acontecendo e perguntando, por quê? Por que essa porta se fechou? Por que esse relacionamento acabou? Por que aquele sonho tão esperado não se realizou? Por que tudo parece tão difícil? Eu entendo. Questionar faz parte da nossa natureza. Quando a vida nos surpreende com desafios que não esperávamos, é normal sentir medo, insegurança e até dúvida. Muitas vezes, oramos, pedimos respostas, mas o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Mas eu quero te dizer algo importante. Só porque você não entende agora, não significa que Deus não esteja agindo. Talvez hoje você esteja no meio da tempestade e tudo pareça confuso e sem sentido. Mas em breve você olhará para trás e entenderá que Deus sempre esteve no controle. Deus nunca perde o controle da história. Ele nunca
é pego de surpresa. O que para você parecia o fim, para Deus era apenas o começo de algo muito melhor. Lembre-se de Jó, um homem íntegro, temente a Deus, mas que de uma hora para outra perdeu tudo. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde. Ele não entendia o motivo. Ele chorou, sofreu, questionou, mas nunca desistiu de confiar. E no fim, Deus restaurou tudo em dobro. Agora pare e pense. E se Jó tivesse desistido no meio do processo? E se ele tivesse abandonado sua fé nos dias mais difíceis? Ele nunca teria experimentado o plano completo de Deus para sua vida. E talvez seja isso que Deus quer te dizer hoje. Não desista agora. Se hoje está difícil, não perca a esperança. Porque o deserto nunca é o destino final de quem confia em Deus. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, mas Deus não os deixou ali para sempre. O deserto foi apenas uma passagem, uma preparação para a terra prometida. Deus sustentou o seu povo no meio do nada. Ele enviou o maná, fez a água brotar da rocha, abriu o mar vermelho. E ele fará o mesmo por você. Toda tempestade passa. Nenhuma tempestade dura para sempre. O vento sopra, as nuvens escuras se acumulam, a chuva cai forte. Mas depois o céu se abre e o sol volta a brilhar. Toda dor tem um propósito. Nenhuma lágrima que você derrama passa despercebida aos olhos de Deus. Ele vê o seu coração, ele sente a sua dor, e ele está trabalhando, mesmo quando você não percebe. E todo fim pode ser um recomeço nas mãos de Deus, porque Deus é especialista em transformar derrotas em vitórias. Ele faz do luto um novo cântico de alegria, ele transforma a tristeza em dança. Ele cria caminhos onde não há saída. O que parece o fim da sua história pode ser, na verdade, o início do capítulo mais bonito que Deus está escrevendo para você. Então, mesmo que agora tudo pareça difícil, segure firme, confie, creia, porque Deus está no controle e no tempo certo você verá que tudo estava cooperando para um propósito muito maior. Não desista. Seu deserto tem um fim. Sua tempestade vai passar e seu recomeço já está a caminho. Agora me conta, você já viveu uma situação em que achou que tudo estava desmoronando, mas depois percebeu que era Deus te preparando para algo muito maior? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Seu testemunho pode fortalecer e inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal Instante com Deus. Isso me ajuda a continuar trazendo palavras de fé e encorajamento para mais pessoas. E antes de sair, tem mais um vídeo aqui na tela, esperando por você. Assista, porque eu tenho certeza de que Deus quer falar ainda mais ao seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente e nos vemos no próximo vídeo. Você já percebeu como muitas vezes os maiores inimigos que enfrentamos não estão do lado de fora, mas dentro de nós? Não são as circunstâncias que mais nos prendem, mas os pensamentos que cultivamos, as mentiras que nossa própria mente nos conta. Quantas vezes você já perdeu antes mesmo de tentar, simplesmente porque acreditou em algo que não era verdade? Talvez alguém tenha dito que você não era bom o suficiente. Talvez você tenha falhado no passado e agora carrega essa marca como uma sentença. Ou talvez tenha se comparado tanto aos outros que se convenceu de que nunca chegará lá. Mas eu te pergunto, isso é mesmo verdade? Já percebeu que algumas pessoas passam por dificuldades imensas e ainda assim encontram forças para seguir? Enquanto outras, diante de desafios pequenos, se sentem esmagadas e desistem antes mesmo de dar um passo? O que faz essa diferença? A mente. A forma como você enxerga a vida molda completamente a maneira como você a vive.
A Bíblia já nos ensina isso em um versículo poderoso. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. O que isso quer dizer? Que seus pensamentos não são apenas ideias passageiras. Eles constroem sua realidade. Se você acredita que é incapaz, sua mente encontrará evidências para te provar isso. Se você pensa que não há saída, seu cérebro simplesmente apagará qualquer possibilidade de enxergar um caminho. O que você pensa determina o que você vive. Mas a pergunta é: quem tem influenciado os seus pensamentos? Muitas vezes, essas ideias limitantes são ecos do passado, palavras duras que ouvimos na infância, críticas que nos marcaram, experiências que nos feriram. Tudo isso se junta em uma voz interna que insiste em repetir: você não consegue. Isso não é para você. Nem adianta tentar de novo. E quando você acredita nessas mentiras, elas se tornam verdades dentro de você. Você começa a agir como se estivesse preso, mesmo quando a porta está aberta. O medo de falhar paralisa. A dúvida sobre o próprio valor impede sonhos de nascerem. A crença de que sempre foi assim rouba qualquer esperança de mudança. Mas, e se houvesse outra maneira de pensar? E se, ao invés de se ver como incapaz, você começasse a se enxergar como Deus te vê? E se, ao invés de alimentar dúvidas, você escolhesse acreditar que há um propósito maior para a sua vida? A mente pode ser um inimigo silencioso, mas também pode ser transformada. E essa transformação começa quando você decide questionar aquilo que sempre aceitou como verdade. Então eu te pergunto: o que você tem permitido dominar seus pensamentos? O que você tem dito para si mesmo? Para onde sua mente tem te levado? Se você está aqui até agora, não é por acaso. Isso pode ser a resposta que você precisava. Por isso, antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso é muito significativo para nós e fortalece essa comunidade de fé e crescimento. Agora, voltando ao que realmente importa. A mente é um campo de batalha invisível. Enquanto por fora tudo pode parecer bem, por dentro existem pensamentos que semeiam medo, insegurança e dúvida. E o problema é que esses pensamentos não apenas surgem, eles criam raízes. Uma pessoa pode ter tudo para avançar, mas se sua mente estiver cheia de limitações, ela nunca sairá do lugar. O pensamento sempre vem antes da ação. Ninguém fracassa no momento da queda. O fracasso acontece no instante em que a pessoa acredita que não consegue mais se levantar. Porque cair faz parte da caminhada. A grande questão é: o que você faz depois disso? Muitas vezes, a maior batalha não é contra as dificuldades da vida, mas contra a própria mente, que sabota antes mesmo da realidade ter a chance de mostrar o contrário. E o pior de tudo? Essas limitações não chegam com um aviso. Elas vêm disfarçadas de pequenos pensamentos que passam despercebidos. Não vale a pena tentar. Você nunca foi bom nisso. Você sempre teve azar. E aos poucos, essas frases começam a influenciar suas escolhas, suas decisões e até a forma como você enxerga Deus. Porque quando a mente está treinada para ver o negativo, tudo parece impossível. Mesmo quando há oportunidades claras, o medo de falhar fala mais alto. Mesmo quando tudo aponta para algo bom, a insegurança te impede de acreditar. E assim, sem perceber, você entra em um ciclo onde sua própria mente se torna sua maior inimiga, bloqueando qualquer possibilidade de mudança. Mas isso pode mudar, porque a mesma mente que te aprisiona também pode te libertar. E nos próximos minutos eu quero te mostrar como. A maior prisão não tem grades. A prisão mais cruel é aquela que ninguém pode ver. Ela não está ao seu redor, mas dentro da sua mente. Acredite, a pior forma de aprisionamento não é aquela que nos impede fisicamente de avançar,
mas sim aquela que nos convence de que não vale a pena tentar. E o mais perigoso, essas correntes invisíveis geralmente não são questionadas. Alguém um dia disse que você não era capaz. Você falhou algumas vezes e começou a acreditar que nunca daria certo. Talvez tenha olhado para os outros, se comparado e chegado à conclusão de que isso não é para mim. Mas será que isso é mesmo verdade? Ou será que sua mente aceitou uma mentira como se fosse um fato? O perigo da mente condicionada. O que começa como um pensamento isolado pode se transformar em uma convicção, e essa convicção pode moldar toda a sua forma de viver. Isso explica por que algumas pessoas encaram desafios como oportunidades, enquanto outras veem qualquer obstáculo como um sinal de que nunca terão sucesso. A diferença não está na situação, está na forma de interpretar os acontecimentos. E essa interpretação nasce dos pensamentos que já estavam ali, antes mesmo do problema aparecer. O veneno da comparação. Outro inimigo silencioso da nossa mente é a comparação. Se você mede seu valor com base na vida dos outros, sempre encontrará um motivo para se sentir insuficiente. O pensamento de que eles conseguem, mas eu não, se torna um veneno que mata qualquer tentativa de crescimento. Mas você já parou para pensar que cada pessoa tem sua jornada? Que o tempo de Deus para cada um é diferente? O que acontece quando esse padrão mental se instala? A mente se torna uma prisão sem muros. Não há nada visível impedindo o avanço. Mas dentro da pessoa existem barreiras que parecem intransponíveis. E o pior, essas barreiras não foram colocadas por Deus. Não foram construídas pelas circunstâncias. Foram criadas por pensamentos que nunca foram desafiados. A mente tem um poder imenso. Ela pode abrir caminhos onde antes só havia impossibilidades. Ou pode trancar portas que Deus já deixou abertas. A pergunta é: o que você tem permitido crescer dentro da sua mente? O medo da mudança, a procrastinação e a sensação de nunca ser bom o suficiente são apenas sintomas de um processo interno que se fortalece com o tempo. Tudo começa com um pensamento isolado. Esse pensamento, quando repetido, se transforma em um sentimento. O medo cresce. A insegurança se instala. E, de repente, qualquer desafio parece uma ameaça. A vontade de agir ainda existe, mas vem acompanhada de um bloqueio invisível. Uma voz que sussurra: não tente, porque você vai se decepcionar. A consequência desse processo é a paralisia. O ciclo se repete. Se a mente já decidiu que algo é difícil demais, a pessoa nem tenta. Se tenta e encontra a menor dificuldade, interpreta como um sinal de que não deveria ter começado. E quanto mais se evita o enfrentamento, mais forte fica a crença de que não vale a pena tentar. O resultado? A pessoa se convence de que sua condição é definitiva. E isso rouba seu futuro. A Bíblia nos alerta sobre esse perigo. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Quem vive dividido entre o desejo de avançar e o medo de fracassar nunca encontra estabilidade. E essa instabilidade não vem das circunstâncias. Vem da forma como os pensamentos estão organizados dentro de nós. Se não aprendemos a desafiar nossas próprias crenças, vivemos presos a padrões que se repetem por toda a vida. Mas, e se fosse possível mudar essa realidade? Se a mente é um solo fértil, o que aconteceria se, ao invés de medo e dúvida, você plantasse fé e confiança em Deus? Se pensamentos podem aprisionar, eles também podem libertar. A mesma mente que te paralisa pelo medo pode te impulsionar quando é renovada pela verdade de Deus. Tudo começa com uma decisão. Parar de aceitar como verdade absoluta aquilo que só te destrói. A transformação não acontece quando as circunstâncias mudam.
Ela acontece quando a forma de pensar é renovada, é de dentro para fora. Não é o mundo externo que define sua vida, mas a maneira como você o enxerga. A Bíblia diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12, 2. Isso significa que você não está preso à forma como sempre pensou. Existe um caminho de mudança, e ele começa no momento em que você decide confrontar as mentiras que te limitam. Renovar a mente não é apenas pensar positivo, não é ignorar os medos, é substituir as mentiras pelas verdades de Deus. Se por anos você acreditou que não era capaz, esse pensamento não vai desaparecer sozinho. Ele precisa ser combatido. E como se combate uma mentira? Com a verdade. Toda vez que surgir a voz interna dizendo: "Você é incapaz", você tem duas opções: aceitar essa sentença como um fato, responder com a verdade. E a verdade vem de Deus. Deus não criou você para viver preso em medo e dúvidas. Ele te fez com um propósito. E nada do que ele planejou para a sua vida pode ser impedido por pensamentos limitantes. Deus nos fez para voar alto, não para rastejarmos em insegurança. A renovação da mente acontece quando você começa a enxergar tudo sob a perspectiva de Deus. Os desafios não são derrotas certas, mas oportunidades de crescimento. As dificuldades não são sinais de que você não pode, mas ferramentas que te fortalecem. Se antes a dúvida dominava suas decisões, agora a fé assume o controle. Mas esse processo exige vigilância, porque a mente tentará voltar para os padrões antigos. Os pensamentos negativos não desaparecem só porque você decidiu mudá-los. Eles precisam ser combatidos todos os dias. E a cada vez que uma crença limitante tentar te parar, a verdade precisa ser lembrada. Afinal, de quem é a voz que você tem escutado? Deus te chama para uma vida de fé, crescimento e superação. Mas o inimigo quer te fazer acreditar que você está preso, sem saída, sem esperança. Só que ele não vai conseguir, porque Deus é muito maior. Agora, se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer essa comunidade de fé. E lembre-se, a batalha mais difícil não acontece ao seu redor. Ela acontece dentro da sua mente. E hoje é o dia de começar a vencer essa guerra. A verdadeira transformação começa na mente. Uma mente renovada não se conforma com aquilo que destrói. Ela não aceita viver prisioneira do medo, da dúvida e da insegurança. Porque a transformação começa exatamente quando paramos de repetir os pensamentos que sempre nos seguraram e passamos a declarar as promessas que Deus já nos fez. Todos os dias tomamos decisões que moldam o rumo da nossa vida. Cada escolha que fazemos, cada passo que damos, cada sonho que realizamos, tudo começa na mente. Antes que algo aconteça na realidade, primeiro acontece dentro de nós. Se a mente acredita, o corpo responde. Se os pensamentos são fortalecidos pela fé, os limites começam a se desfazer. A diferença entre quem avança e quem permanece no mesmo lugar não é a falta de oportunidades, mas sim a maneira como cada um encara os desafios. Diante da mesma situação, alguém vê um obstáculo insuperável, enquanto o outro enxerga um degrau para algo maior. O que muda não é o problema, mas a convicção interna de que é possível superá-lo. A sua mente está te empurrando para frente ou te puxando para trás. O princípio espiritual da renovação da mente. Pensar da maneira certa não é otimismo vazio. Não se trata apenas de ver o lado bom das coisas. É um princípio espiritual poderoso. A Bíblia diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
Marcos 9:23. Essa não é apenas uma promessa inspiradora. É uma verdade que transforma realidades. O que você acredita sobre si mesmo e sobre Deus define os limites daquilo que pode alcançar. Muitas pessoas desistem antes mesmo de tentar, porque já decidiram que o fracasso é inevitável. Se a mente está programada para esperar o pior, qualquer dificuldade será um motivo para parar. Mas quando a fé é maior que o medo, os desafios deixam de ser barreiras e passam a ser testes de resistência. A diferença entre aqueles que alcançam grandes conquistas e aqueles que permanecem estagnados está na disposição de acreditar no que ainda não pode ser visto. A fé verdadeira não nega a realidade, mas se recusa a ser controlada pelas limitações impostas pelas circunstâncias. Ela olha para o invisível e age como se já fosse real. Esse tipo de mentalidade gera movimento. Ela tira a pessoa da passividade e a coloca na posição de quem luta pelo que crê. Aqueles que aprenderam a dominar seus pensamentos e alinhar sua mente com a de Deus não são presos por correntes invisíveis. Eles enxergam possibilidades onde outros veem fracasso. Mantenha a esperança, mesmo quando tudo parece contrário. O que os diferencia não é a ausência de dificuldades, mas a força interior que os faz continuar. Sua mente define seu destino. Se a mente dita o rumo da vida, então tudo começa com aquilo que está sendo alimentado dentro dela. O que você tem deixado crescer em seus pensamentos? Você está se apoiando no medo ou na fé? Está vendo barreiras ou oportunidades? A resposta a essas perguntas pode determinar até onde você chegará. Sua vida segue a direção dos seus pensamentos. Aquilo que domina sua mente, mais cedo ou mais tarde, se reflete nas suas escolhas, nas suas palavras e nos seus caminhos. Se os pensamentos forem de medo, a vida será marcada pela insegurança. Se forem de dúvida, as oportunidades parecerão inalcançáveis. Mas se forem fortalecidos pela fé, nada será capaz de impedir o que Deus já preparou para você. Muitas vezes, não são as circunstâncias que nos impedem, mas a maneira como as interpretamos. O que tem preenchido sua mente? Que tipo de palavras você tem repetido para si mesmo? Se até hoje você se enxergou como alguém incapaz, limitado, sem esperança, saiba que Deus não te criou para viver aprisionado a esses pensamentos. Ele te chamou para uma vida de plenitude e propósito, e essa transformação começa dentro de você. Agora é o momento de entregar a Deus tudo aquilo que tem paralisado a sua mente. Deixar que Ele renove seus pensamentos e preencha o seu coração com a verdade que liberta. E para finalizar essa jornada, vamos orar juntos. Abra seu coração. Permita que essa oração alcance as áreas mais profundas do seu ser e declare a mudança que já começou dentro de você. Pai amado, neste momento nos colocamos diante de Ti com humildade, abrindo nosso coração e nossa mente para receber a Tua verdade. Sabemos que, por muitas vezes, fomos prisioneiros dos nossos próprios pensamentos. Acreditamos em mentiras, nos deixamos levar pelo medo, pela dúvida, pela insegurança. Mas hoje nos voltamos a Ti, porque somente a Tua voz pode nos trazer libertação. Senhor, quebranta nossa mente e remove tudo aquilo que não vem de Ti. Sabemos que pensamentos de incapacidade, desânimo e medo não fazem parte do propósito que o Senhor tem para nós. Por isso, em nome de Jesus, pedimos que toda mentira que nos impede de avançar seja destruída agora. Que toda palavra negativa, que por tanto tempo ecoou dentro de nós como se fosse verdade, seja desfeita pela Tua luz neste momento. Senhor, reconhecemos que muitas vezes deixamos que os pensamentos errados nos controlassem. Desistimos antes mesmo de tentar. Nos comparamos com os outros, nos sentimos pequenos, insuficientes, incapazes. Mas agora, diante de Ti,
Reconhecemos que não fomos chamados para viver assim. O Senhor nos criou com um propósito. Cada um de nós tem um valor inestimável diante dos teus olhos. Por isso, clamamos a ti. Renova a nossa mente. Transforma a nossa forma de enxergar a vida. Queremos pensar como Cristo. Queremos ver as situações com os olhos da fé. Queremos caminhar de acordo com a tua vontade. Nos ensina a filtrar aquilo que deixamos crescer dentro de nós. Que possamos rejeitar todo pensamento de derrota e fortalecer a nossa mente com a tua palavra. Nos momentos de incerteza, que o teu Espírito Santo nos lembre das promessas que o Senhor já declarou sobre nós. Que cada dúvida seja substituída pela confiança, cada medo pela coragem, cada fraqueza pela força que vem de ti. Senhor, declaramos que a partir de hoje não seremos mais escravos dos nossos pensamentos. Nossa mente pertence a ti. E tudo aquilo que não estiver alinhado com a tua verdade não terá mais espaço em nós. Que possamos viver livres, confiantes, com um coração cheio de esperança e uma mente firmada naquilo que é eterno. E para aqueles que estão ouvindo essa oração e sentem que suas mentes estão cansadas, sobrecarregadas, presas a um ciclo de ansiedade e medo, eu oro para que o Senhor traga paz agora, que eles sintam tua presença quebrando as correntes que os prendiam, trazendo alívio e renovação, que possam experimentar o descanso que só é encontrado em ti. Pai, entregamos nossos pensamentos em tuas mãos, que a partir de agora, tudo o que ocupar nossa mente nos aproxime mais do Senhor e nos leve a viver a vida abundante que o Senhor já preparou para nós. Obrigado por nos ouvir, por nos transformar, por nunca desistir de nós. Oramos em nome de Jesus, confiando que já está feito. Amém. Os pensamentos que cultivamos moldam a vida que escolhemos viver. Se a mente estiver carregada de dúvidas e insegurança, qualquer desafio parecerá intransponível. Mas quando nossos pensamentos são transformados pela verdade de Deus, cada dia se torna uma nova oportunidade para viver com propósito e confiança. Você não precisa mais carregar as limitações que sua mente impôs por tanto tempo. Hoje pode marcar o início de uma nova maneira de enxergar a vida. Uma vida fundamentada na fé e não no medo. Queridos irmãos e irmãs, se essa mensagem tocou seu coração, te convido a se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar espalhando palavras que fortalecem e transformam vidas. Agora, quero te fazer um convite especial. Meus pensamentos serão guiados por Deus. Escreva essa declaração nos comentários e manifeste sua fé. Quando falamos em voz alta aquilo que acreditamos, fortalecemos nossa convicção e damos um passo real para a transformação que Deus já começou em nós. E se desejar, sinta-se à vontade para compartilhar aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Além disso, se você quer que este ano seja um tempo de crescimento espiritual genuíno, com mais propósito e constância, não deixe de conferir o material que deixamos no primeiro comentário fixado. Ele pode ser exatamente o que você precisa para fortalecer sua vida de oração e caminhar ainda mais perto de Deus. Que o Senhor te abençoe e continue guiando seus passos. Nos vemos no próximo vídeo. Você está cansado de lutar sozinho, não está? Tentando manter tudo sob controle, sorrindo por fora, mas por dentro, em silêncio, você está esgotado. Eu sei, porque essa dor que parece ser só sua, Deus já viu. E Ele não está distante, Ele está cuidando. Mesmo quando tudo em você grita que está sozinho, Ele está ali, silenciosamente, escrevendo a parte mais bonita da sua história. E se eu te dissesse que esse vídeo é justamente o que você precisava ouvir hoje? Quantas vezes você se viu chorando escondido? Quantas vezes sentiu como se estivesse carregando o peso do mundo sozinho?
tentando manter a cabeça erguida, enquanto tudo dentro de você gritava por socorro. Momentos em que você sorria por fora, mas por dentro estava completamente quebrado, pedindo a Deus uma saída. Momentos em que ninguém percebia a dor que você estava enfrentando, porque você se acostumou a esconder. Você aprendeu a sofrer em silêncio, a engolir o choro, a disfarçar com frases prontas como vai passar ou tá tudo bem. Mas no fundo, você sabe que não está tudo bem. Você já viveu dias assim, não é? Em que a única vontade era sumir por um tempo, parar de lutar, desligar o mundo por alguns instantes. Porque o cansaço não é só físico, é emocional. É espiritual, é uma exaustão que vem de dentro, como se a alma estivesse pedindo trégua. E a pior parte disso tudo é que, muitas vezes, nem você consegue explicar o que está sentindo. É como se as palavras não fossem suficientes, como se faltasse linguagem para traduzir o caos dentro de você. Essa é uma dor solitária, uma luta interna que ninguém vê. Uma guerra contra pensamentos que insistem em dizer que você não vai conseguir, que não adianta mais orar, que Deus não está ouvindo, que nada vai mudar. Uma voz que repete que você já tentou de tudo e mesmo assim continua no mesmo lugar. Uma guerra que se trava em silêncio, mas que Deus vê. E é aqui que algo extraordinário acontece. Mesmo quando você não diz nada, Deus ouve. Mesmo quando você não consegue orar, Ele entende. Mesmo quando você está em silêncio, afundado em lágrimas, Ele interpreta o seu coração melhor do que qualquer palavra poderia expressar. Porque Ele é o único que enxerga além da aparência. Ele é o único que não se engana com os sorrisos forçados, com as respostas automáticas, com o tá tudo bem que você diz para não preocupar ninguém. Deus vê. Ele vê você acordando cansado de batalhas que só você sabe. Ele vê você tentando manter a fé, mesmo quando tudo parece desmoronar. Ele vê você lutando contra a vontade de desistir. Ele vê quando você segura o choro no meio de uma conversa. Ele vê quando você deita na cama e tenta dormir, mas a mente não para. E Ele não apenas vê, Ele se importa. Ele está presente. Talvez você esteja pensando, mas se Deus vê tudo isso, por que Ele não faz nada? E eu te digo, Ele já está fazendo. Ele não virou o rosto quando você mais precisou. Ele não te abandonou quando você achou que estava sozinho. Ele esteve com você o tempo inteiro. Mesmo quando você não sentiu. Mesmo quando você achou que Ele estava em silêncio. Porque o silêncio de Deus nunca é ausência. Às vezes, o silêncio é cuidado. Às vezes, é proteção. Outras vezes, é resposta. Deus está cuidando de você de formas que você nem imagina. Ele está trabalhando em detalhes invisíveis, preparando coisas que ainda não estão ao seu alcance. E mais, Ele está cuidando até daquilo que você já nem tem mais forças para orar. Sabe aquela área da sua vida que você já desistiu? Aquela causa que você deixou de apresentar a Deus porque acha que não tem mais solução? Ele ainda está agindo ali, mesmo sem você perceber, porque o amor de Deus não depende da sua força. Ele continua te amando mesmo quando você está fraco, mesmo quando você duvida, mesmo quando você erra, mesmo quando tudo o que você consegue fazer é chorar. Ele continua ali. Porque Ele é pai, e um pai nunca abandona um filho em meio à dor. Muito pelo contrário, é na dor que Ele se aproxima ainda mais. Essa luta que você está enfrentando agora não vai durar para sempre. Esse vale vai ter fim. Essa tempestade vai cessar. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e entender que Deus esteve o tempo todo escrevendo um testemunho através da sua história. A dor que hoje parece não ter sentido vai se transformar em consolo para outros. O que hoje te faz chorar, amanhã será motivo de gratidão. Por isso, mesmo cansado, não desista. Mesmo sem forças, continue. Mesmo sem entender, confie.
Porque Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você. E Ele vai fazer isso no tempo certo, do jeito certo, e será melhor do que você espera. Você não está sozinho. Você está sendo cuidado, e isso faz toda a diferença. Você já percebeu que existem batalhas que a gente enfrenta sem que ninguém veja? Lutas silenciosas que acontecem dentro da gente enquanto a vida continua lá fora, exigindo produtividade, sorrisos e força, como se tudo estivesse perfeitamente bem. Mas a verdade é que nem sempre está. E mesmo quando tudo parece em ordem por fora, por dentro existe um campo de guerra que ninguém imagina. É a ansiedade disfarçada de produtividade. Você corre o tempo todo, se ocupa, se entrega a 1000 tarefas, mas no fundo está tentando calar uma inquietação interna. Uma voz que insiste em lembrar tudo o que pode dar errado. Um coração acelerado, uma mente cansada, um medo constante do amanhã. E aí você sorri, age com normalidade, mas só você sabe o quanto está lutando para manter tudo sob controle. Às vezes, é a tristeza que você esconde por trás de um sorriso educado. Você conversa, interage, até ri. Mas quando está sozinho, sente aquele vazio. Aquela dor que aperta o peito sem motivo aparente. É difícil explicar. E como é difícil carregar essa tristeza camuflada todos os dias, sem que ninguém perceba, sem que ninguém pergunte. Tá tudo bem de verdade? E o medo? Esse, muitas vezes, se disfarça de controle. Você tenta planejar tudo nos mínimos detalhes, tenta controlar todas as situações da vida, porque tem medo de que algo fuja do seu alcance, medo de que as coisas desmoronem, medo de não conseguir recomeçar. E isso esgota, porque no fundo você sabe que existem coisas que não estão nas suas mãos. E é aí que bate a insegurança, o pânico silencioso, a sensação de que você vai falhar. No meio de tudo isso, é comum se perguntar: Deus, o Senhor me vê mesmo? O Senhor sabe o quanto eu estou lutando? E a resposta é: sim, Ele sabe, Ele vê. Deus vê cada batalha que você trava calado. Ele vê quando você segura o choro. Ele vê quando você se esforça para continuar, mesmo cansado. Ele vê o peso que está nos seus ombros, os pensamentos que te atormentam, as noites em que o sono não vem. Deus vê aquilo que ninguém mais vê. E mais, Ele já entrou nessa guerra antes mesmo de você pedir reforço. Antes da palavra sair da sua boca, Ele já conhece a dor. Antes da lágrima cair, Ele já sentiu o seu coração. Ele não espera você desabar para agir. Ele já está cuidando, mesmo em silêncio. Mesmo quando você pensa que está tudo parado, que nada está mudando, Deus está trabalhando. Nos bastidores, no invisível, no detalhe. E sabe o que é mais lindo? É que Ele não luta só ao seu lado. Ele luta por você. Quando você está sem forças, Ele te carrega. Quando você não sabe mais o que orar, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Quando você acha que está sozinho, Ele te cerca com a graça dEle. Ele não te abandonou, nem vai. Porque Ele é fiel. Fiel mesmo quando você vacila. Fiel mesmo quando sua fé está fraca. Fiel mesmo quando você pensa em desistir. Então respira. Você não precisa fingir força o tempo todo. Pode descansar no cuidado de Deus. Pode confiar que Ele está vendo tudo. Pode entregar o que pesa demais, porque Ele entende e Ele te ama. E esse amor é o que sustenta você nas horas mais difíceis. Essa batalha não é só sua. Deus já entrou nela com você. Talvez você esteja se perguntando: mas se Deus está comigo, por que eu sinto como se estivesse sozinho? Essa é uma das maiores armadilhas da mente humana. Quando o coração está cansado, quando os dias pesam mais do que o normal, a nossa percepção espiritual fica confusa. E o silêncio de Deus, que antes era paz, começa a parecer distância. Só que a verdade é: o silêncio de Deus nunca foi ausência.
Ele não deixa de estar presente só porque parou de falar. Às vezes, é justamente no silêncio que ele mais está agindo. Deus não é como os homens. Ele não precisa se provar a todo instante. Ele é soberano. E muitas vezes, a forma como ele trabalha não faz sentido para os nossos olhos. Porque ele vê o todo. Ele vê além. E nós só conseguimos ver o agora. Talvez você esteja nesse exato momento se sentindo deslocado. Como se algumas coisas tivessem sido tiradas de você. Como se portas tivessem se fechado de repente. Como se pessoas tivessem sumido da sua vida sem explicação. E tudo isso te deu a sensação de estar só. Mas e se eu te dissesse que isso não foi abandono, foi livramento? Deus é especialista em fechar portas que você jamais teria coragem de fechar por conta própria. Ele afasta pessoas que, mesmo parecendo inofensivas, não contribuíam para o propósito dele na sua vida. Ele permite que certas coisas desmoronem não porque quer te ver sofrer, mas porque sabe que o que ele está preparando exige espaço. E para algo novo começar, às vezes o velho precisa sair de cena. É duro passar por isso, eu sei. A sensação de perda, de confusão, de silêncio, machuca. Dá a impressão de que estamos sendo esquecidos, ignorados. Mas a verdade é que esse lugar que você foi empurrado não é um castigo. É um processo, um momento de separação, um tempo de preparação. Deus sempre nos leva para o deserto antes de nos entregar a terra prometida. E o deserto, por mais difícil que seja, é o lugar onde aprendemos a confiar. É quando tudo nos falta que entendemos que Ele é tudo. É quando ninguém está por perto que percebemos que Ele nunca saiu do nosso lado. É nesse lugar de escassez que a dependência verdadeira nasce. E é lá que Ele nos encontra. Repara bem, não foram só perdas, foram direções. Deus não tirou pessoas da sua vida por acaso. Ele está te alinhando com o céu. Ele está te protegendo de situações que você ainda não consegue compreender. E quando ele silencia, não é porque te esqueceu. É porque está te ensinando a ouvir com o coração, a perceber os detalhes, a enxergar a presença dele até quando tudo parece parado. O silêncio de Deus não é castigo, é cuidado, é estratégia. Ele silencia para que você aprenda a confiar no caráter dele, mesmo quando não entende os caminhos. Ele te chama para um lugar onde a fé não depende de resposta imediata, mas da certeza de que ele continua sendo Deus mesmo quando você não sente nada. Então, se hoje você está vivendo esse momento em que tudo parece estar fora do lugar, lembre-se, Deus continua no controle. Esse silêncio que tanto te incomoda pode ser a maior prova de que ele está agindo. Porque quando tudo está quieto ao seu redor, é aí que ele mais trabalha dentro de você. E quando esse tempo passar, porque ele vai passar, você vai entender o motivo de cada porta que se fechou. Vai agradecer por cada pessoa que saiu. Vai olhar para trás e dizer, agora eu entendo. Deus estava me protegendo o tempo todo. Você não foi esquecido, foi separado para algo maior. Para algo que só pode ser vivido por quem aprendeu a confiar mesmo no silêncio. Deus trabalha em silêncio porque Ele é detalhista. Ele não faz nada pela metade. Não age com pressa. Não se apressa só para agradar às nossas expectativas. Ele cuida de tudo com perfeição, com amor, com paciência. Enquanto você pensa que está tudo parado, ele está nos bastidores organizando o que você ainda nem imagina. Porque o que parece demora, na verdade, é proteção disfarçada de espera. Você já reparou que quando tenta resolver tudo sozinho, as coisas até andam, mas andam pesadas? Você se desgasta, se estressa, se cobra o tempo inteiro, vive num ciclo de ansiedade constante. Isso acontece porque você assumiu um controle que nunca foi seu. E sabe o que é libertador? Reconhecer que você nunca teve o controle de verdade.
Nós aprendemos desde cedo a correr atrás de tudo, a fazer planos, a traçar metas, a construir o nosso futuro ideal. Mas com o tempo, a vida ensina que há coisas que fogem completamente das nossas mãos. E quando finalmente entendemos isso, algo muda por dentro. Quando você entrega o controle para Deus, você troca a pressão da performance pela paz da confiança. E isso não significa desistir, significa descansar. Entregar não é fraqueza, entregar é fé. É saber que tem um pai cuidando dos detalhes que você não vê. É reconhecer que mesmo quando tudo parece fora do lugar, existe uma ordem acontecendo no invisível. Uma ordem que só Deus entende, mas que, no tempo certo, vai se revelar perfeita diante dos seus olhos. Muitas vezes queremos entender tudo, saber o porquê de cada coisa, antecipar o próximo passo, controlar o resultado. Mas fé não é sobre entender. Fé é sobre confiar, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando o silêncio parece longo demais. Mesmo quando tudo o que você tem são promessas e nenhum sinal visível de que elas vão se cumprir. A verdade é que, quando Deus te faz esperar, não é castigo, é preparo, é cuidado. Ele conhece o seu coração melhor do que você mesmo. Ele sabe o que você pode suportar, o que ainda precisa aprender, o que precisa deixar para trás. E mais do que isso, Ele sabe exatamente quando algo está pronto para te abençoar e quando você está pronto para receber. Enquanto você chora achando que Deus esqueceu, Ele está escrevendo um testemunho com a sua história. Enquanto você acha que está tudo parado, Ele está fazendo conexões, alinhando caminhos, fechando portas que te fariam mal e preparando portas que só vão se abrir quando você estiver no ponto certo da jornada. A gente tem mania de achar que as coisas precisam acontecer do nosso jeito, no nosso tempo. Mas com Deus, tudo tem um propósito. Até os atrasos, até os nãos, até os silêncios. Nada é por acaso, nada é desperdício. E quando você decide entregar de verdade, começa a experimentar uma paz que o mundo não consegue explicar. Porque agora não é mais sobre o quanto você consegue fazer. É sobre o quanto você confia. Não é mais sobre se esforçar para merecer. É sobre descansar na graça. E isso muda tudo. Muda o olhar, muda o coração, muda a maneira como você caminha. Deus está cuidando de cada detalhe, até daqueles que você acha pequenos demais para levar em oração, até daqueles que você nem percebe. Nada escapa aos olhos dele, e o tempo que ele leva para agir não é tempo perdido, é tempo de construção, de amadurecimento, de alinhamento com o céu. Por isso, não se desespere se você ainda não está vendo o que espera. Continue crendo, continue confiando, continue entregando, porque Deus não atrasa, Ele prepara. E quando chegar, você vai entender que valeu a pena esperar. O dia que você entender de verdade que Deus já está cuidando da sua vida, será o dia em que você finalmente vai conseguir descansar de alma. Não um descanso físico, não um simples alívio temporário, mas um descanso profundo que muda a forma como você enxerga tudo ao seu redor. Porque descansar em Deus é confiar de verdade, mesmo quando os olhos não conseguem ver. Descansar não é parar. Descansar é continuar caminhando, mas sem carregar o peso que não é seu. É seguir em frente mesmo com lágrimas nos olhos, mas com a certeza de que existe uma promessa sustentando os seus passos. É orar e deixar nas mãos de Deus aquilo que está além da sua capacidade de resolver. É confiar que o que você não entende hoje, Deus já compreendeu antes mesmo de acontecer. Descansar é quando o seu coração aprende a dizer: eu não sei como, mas sei em quem confio. Eu não sei quando, mas sei que Deus está comigo. É essa convicção silenciosa que te mantém de pé nos dias mais difíceis.
É essa fé tranquila que te impede de desistir, mesmo quando tudo parece escuro demais. Você pode até não ver, mas Deus já está tratando dessa situação. Aquilo que você pensa que está parado, Ele está organizando. Aquilo que parece confuso, Ele já está alinhando. As conversas que você não ouviu, os livramentos que você nem percebeu, as conexões que ainda não chegaram até você, tudo isso está sendo cuidado nos bastidores do tempo de Deus. E é no tempo dele, e não no seu, que tudo vai se encaixar. Porque Deus não age sob pressão, Ele age com perfeição. Ele não entrega algo incompleto, nem responde antes da hora. Quando Deus faz, Ele faz do jeito certo. E por isso muitas vezes você vai precisar esperar. Não porque Deus está atrasado, mas porque Ele está caprichando nos detalhes. Às vezes a gente pensa que está tudo fora do lugar, que perdemos tempo, oportunidades, pessoas, que as portas fecharam, que os planos fracassaram, que Deus se esqueceu. Mas quando você estiver mais à frente na caminhada e olhar para trás, vai perceber que nada estava fora do lugar. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma espera foi em vão. Nenhuma oração caiu no vazio. Deus esteve ali o tempo todo, no silêncio, no detalhe, nos bastidores. Ele não deixou de cuidar de você nem por um segundo, mesmo quando você duvidou, mesmo quando sua fé balançou, mesmo quando você pensou que estava sozinho. Descansar é viver sabendo que não precisa controlar tudo, que você não precisa ter todas as respostas, que pode confiar mesmo sem entender, porque o controle está nas mãos de um Deus que te ama, que conhece cada capítulo da sua história e que já escreveu um final cheio de propósito. Então, respira, entrega e descansa, porque Deus está cuidando da sua vida com amor, com zelo e com perfeição. E o que Ele está preparando vai superar as suas expectativas. Hoje, Deus está te fazendo um convite, um chamado silencioso, mas profundo. Pare de lutar sozinho. Não é porque você é fraco. Muito pelo contrário. Deus conhece a sua força. Ele sabe das batalhas que você já enfrentou, dos dias em que você se levantou sem ter forças, das vezes em que chorou em silêncio e ainda assim continuou. Ele conhece sua garra, sua entrega, seu esforço diário, mas também sabe que por trás de toda essa força aparente existe um coração cansado, um coração que está tentando resolver tudo sozinho, quando na verdade não precisa. Você não precisa provar nada para um Deus que já conhece cada parte do seu interior. Ele não está esperando performance, ele não está exigindo perfeição. Ele só quer o seu coração. E é por isso que hoje ele te convida a descansar, a soltar o que está pesado demais, a parar de carregar o que não é seu. Quantas vezes você se viu tentando controlar tudo, tentando ser forte para todo mundo, segurando as pontas, fingindo que está tudo bem, só para manter as aparências? Mas por dentro você sabe, está difícil, está pesado, está cansativo. É como se cada novo dia trouxesse um novo fardo. E aos poucos você vai se perdendo no meio da correria, da dor, da pressão. Deus te diz hoje, solte o peso. Você não foi criado para carregar tudo nas costas. Você tem um pai que cuida de você, que se importa com cada detalhe, que te ama profundamente. E esse pai está dizendo, deixa que eu cuido. Você não precisa se desgastar tentando fazer sozinho o que eu já estou fazendo por você. Entregue o medo. Sim, aquele medo que você nem comenta com ninguém. O medo do futuro, o medo de dar errado, o medo de recomeçar, medo de ser insuficiente, de falhar, de decepcionar. Deus já conhece todos esses pensamentos e Ele quer te libertar disso. Mas para isso você precisa soltar. Precisa abrir mão do controle que nunca foi seu. Precisa deixar de tentar vencer com suas próprias mãos e começar a confiar que Deus está lutando por você. Porque no fim das contas, não é sobre você vencer. É sobre deixar que Deus vença por você.
Não é sobre o seu esforço, é sobre a graça. Não é sobre sua capacidade de resolver, é sobre a soberania de Deus em conduzir tudo. E quando você entende isso, o peso cai, a alma respira, o coração descansa, porque você sabe que está em boas mãos. Deus não precisa da sua força para agir, Ele só precisa da sua fé. Ele só precisa que você pare um pouco, respire e diga: Senhor, eu confio, eu não dou conta, mas sei que o Senhor dá. E quando você fizer isso, quando entregar de verdade, vai perceber que a paz não vem quando tudo se resolve. A paz vem quando você decide confiar. Porque a confiança em Deus muda tudo. Ela transforma o caos em calma, o medo em fé, a luta em descanso. Então, hoje, aceite esse convite. Pare de lutar sozinho. Solte, entregue, descanse e deixe que Deus te mostre que Ele sempre esteve no controle, mesmo quando você achava que tudo estava desmoronando. Ele está te sustentando, está à frente de cada detalhe e está preparando algo muito maior do que você imagina. Deus vê a sua luta e Ele nunca virou o rosto. Enquanto você se sente perdido, Ele já escreveu o caminho. Enquanto você chora, Ele recolhe cada lágrima. Enquanto você ora em silêncio, Ele responde em paz. Então não pare agora. Confie, entregue, descanse. E se essa mensagem tocou seu coração, eu te peço, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem também precisa saber que Deus vê a luta que ninguém mais vê. E olha, tem mais um vídeo aqui na tela que foi feito especialmente para você. Clica nele agora e continua com a gente. A gente se encontra lá. Que Deus te abençoe.